Então, olha para você ver a quantidade de fortes, né, que temos espalhado no mundo inteiro. Dava tempo de todos fazerem utilizar a mesma tecnologia, mesmo design arquitetônico em várias partes do mundo, sem uma comunicação, sem rádio, sem televisão, sem nenhum tipo de transmissão. Impossível, não tem como, né? É loucura um cara chegar e falar, não, olha, os Ford Estrela foram construídos por portugueses, holandeses, exploradores. Imaginem, em todos os países tem, em todos os países existe o Ford nesse formato estrela, 5, 6 pontas, 4 pontas, né? Algumas foram destruídas, e vocês verem aí que a maioria foi construída cidades em cima. Aí no Brasil mesmo, muitos fortes já tem uma cidade, uma comunidade em cima, já remontando a construção base, né? Então, quer dizer, vai ficando perdido toda aquela construção antiga, que mostra uma tecnologia muito superior à nossa de hoje, e coloca aí alguns tijolos maciços, essas construções de alvenaria, de concreto em cima, escondendo todo um passado remoto aí, que foi riquíssimo e que poderia realmente traduzir para nós hoje como um avanço tecnológico, um avanço no conhecimento, principalmente na arquitetura, né? E eles utilizavam mais as pedras, porque as pedras são eternas, né? Você vê que todas as construções gigantes que tem aí, nenhum tem a utilização de ferragem, de colunas, nada disso. Só pedras, só encaixes, né? Então, nós hoje, a engenharia de hoje é que está um pouco atrasada em relação ao conhecimento antigo, né? Não tinha necessidade de derrubar montanhas e montanhas aí para fazer extração de ferro, alumínio, aço e outros mais para a construção atual. Não, se seguisse o padrão do conhecimento de nossos ancestrais, todas as construções de moradias ainda seguiria a mesma concepção, a mesma assinatura, sem a necessidade de devastar a natureza para a extração de ferros, né, ferro, aço, para as construções. Então, infelizmente, hoje nós acabamos com o planeta, nesse sentido, né, e nossos ancestrais aí, eles construíam sem precisar de demolir uma montanha, né, utilizavam as pedras para fazer as suas moradias. E esses templos ainda existem, a maioria, até em São Paulo, Vitória, Bahia, Porto Alegre, Maringá, Curitiba, todas essas cidades, elas estão cheias de templos. Hoje as igrejas, os jesuítas vieram, outras vieram também, derrubaram aquele que estava bonitinho, pronto, e deram formato de igreja, de catedral. Mas a fundação está embaixo, a fundação original está embaixo, é só você pesquisar. Existem túneis, da maioria, existem galerias, São Paulo, principalmente, né? São Paulo, aquela região de São Vicente ali, e subindo para o sul. Então, você acha, assim, construções de túneis, de verdadeiras galerias intactas até hoje, né? Só que poucas pessoas têm o espírito aventureiro de realmente chegar lá e fazer a pesquisa, né? E também algumas prefeituras fecharam as entradas até mesmo para que não houvesse risco, né, de acidente, alguma coisa assim com pessoas, como aconteceu no passado remoto aí, né? Então, estamos cheios aí de construções, está aos nossos olhos aí, as bases principais ainda se mantêm originais, é só pesquisar direitinho quais as construções, principalmente as catedrais, e o que são ditos como fortes, né, estão em cima das construções deixadas pelos morios. Então, isso é notório, não tem como falar que não existe, porque é uma arquitetura totalmente diferenciada.